para a escola, vamos nos colocar de pé. Vamos abrir a palavra no livro de Gálatas, capítulo 1. Gálatas, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 6 até o final do capítulo. Versículo 24. Gálatas, capítulo 1, a partir do versículo 6. Gostaria que o irmão compartilhasse a sua Bíblia com alguém que esteja perto de você que não tem Bíblia. Aí olha quem está pertinho de você para você compartilhar. Gálatas capítulo 1, versículo 6. Diz a palavra: Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos pregue evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Porventura procuro eu, agora, o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria mais servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Porque ouviste qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Decorridos 3 anos, então, subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com ele 15 dias. E não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo. Ouviam somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus a meu respeito. Amém? Vamos orar. Pai, nós louvamos o Teu nome e Te bendizemos com todo o nosso coração. Nos alegramos porque mais um dia Tu preparastes, mais uma linda manhã para estarmos aqui juntos, congregados, reunidos, contemplando a Tua face, ouvindo a Tua voz, estudando a Tua palavra, nos alimentando dela. Oh Pai, obrigado porque Teu Espírito Santo habita em nós, está aqui conosco, que nesta manhã, Senhor, Tu venhas com toda a liberdade falar ao nosso coração. Abre o nosso entendimento, Senhor, abre os nossos olhos para ouvir a Tua voz, ouvir a Tua palavra, e que caia por terra, Senhor, tudo aquilo que não é Teu, tudo aquilo que possa perturbar ou confundir, Senhor, e que tão somente possamos ver o caminho do Senhor reto, seguro, aplanado, perfeito, a Tua palavra provada e aprovada para o nosso coração.
Fala-nos, ó Deus, nesta manhã, alimenta o nosso coração, fortalece a Tua igreja, prepara-nos, Senhor, a cada um de nós individualmente, para aquele encontro maravilhoso com o Senhor. Ó Senhor, aperfeiçoa a nossa fé, faze-nos frutificar e sermos fortalecidos no Teu amor. Que a Tua palavra habite ricamente em nós e que nós possamos glorificar o Teu nome. E que outros possam glorificar o Teu nome através das nossas vidas. Enche este lugar da Tua glória, aqui estejam os Teus anjos, Senhor, ministrando ao Teu povo as bênçãos do Senhor enviadas para esta manhã. Nos fortalece, ó doce Espírito, Tu és o nosso mestre, o nosso professor, vem falar a cada coração. Toca, Senhor, com a Tua unção os nossos lábios, toca nossos ouvidos, nossas mãos, nossos pés, o nosso coração, para que possamos estar dispostos a seguir-te, amar-te, servir-te, para a glória do Teu nome. Fala-nos, Senhor, Teus filhos querem ouvir a Tua voz, pois a Tua voz é doce, a Tua voz é amável, e o nosso coração se deleita em Ti. Fala-nos a cada coração, nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém. Os irmãos podem sentar. Nós ouvimos agora no culto das 8, né, com o pastor, com o Kleber, a última palavra foi a bênção apostólica. Está em 2º ou 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Está aí na própria página que você leu, né? É o último versículo da carta de 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Exatamente nessa bênção nós temos a graça, a graça. E nós vamos ver o apóstolo Paulo falando aqui no versículo 6. Admira-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou na graça. O que é graça? Graça não é nada que eu tenha trabalhado para conseguir, não é verdade? Por mais que a gente trabalhe para conseguir alguma coisa de Deus ou alguma bênção espiritual, nós merecemos? Não. Lá em Isaías a palavra diz, os vossos pecados fazem separação. Não somos dignos, não merecemos. Mas tudo que nós temos é pela graça. A salvação é obra da graça. É um presente de Deus. Aqui em Efésios, no capítulo 2, o verso 8, diz o quê? Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Quando nós nos firmamos nas obras, ou na lei, ou naquilo que nós fazemos, a gente confia naquilo que a gente faz. Mas o Senhor diz, olha, a salvação e todas as bênçãos, elas são fruto da graça, da graça, da graça. E nós não podemos cair dessa graça. Nós não podemos perder essa graça de vista na nossa vida cristã. Nós estamos estudando essa carta aos Gálatas, exatamente porque nos nossos dias tem surgido alguma dúvida sobre o crente seguir a lei e a graça, o crente voltar ao decálogo e a graça, voltar ao Velho Testamento, à velha aliança e a graça, o crente guardar dias, cumprir festas e mandamentos e sábados e a graça. Então o apóstolo Paulo, ele escreve essa carta, e não só essa, mas lá aos Coríntios, lá aos Colossenses, em várias cartas dele, sempre esse assunto está sendo levantado, do regresso ao judaísmo, da volta ao Velho Testamento. E Paulo deixa aqui muito claro para nós, e nesta manhã ele vai colocar a própria vida dele como um testemunho de que agora é graça e não lei, e não decálogo, e não Velho Testamento, e não sábado. Então Paulo começa com o testemunho dele. Primeiro ele deu um puxãozinho de orelha nos irmãos Gálatas, né? Dizendo,
olha, eu fico muito admirado que vocês estejam passando tão depressa da graça para a lei. Da graça, ele chama de outro evangelho. Sabe o que significa essa palavra evangelho? É uma palavra grega que significa boas novas. Essas boas novas, lá o escritor de Hebreus diz que foram anunciadas aos homens por anjos e agora é pela igreja. Veio um anjo a Maria e disse: não temas, conceberás, darás à luz um filho e o seu nome será Jesus, porque ele salvará os homens, o mundo dos pecados. E anjos apareceram lá no campo em Belém aos pastores. E aquele anjo que trouxe a notícia disse: olha, não temais, não precisa ter medo, não precisa continuar sob medo, sob opressão, sob peso, sob jugo. Não temais, eis aqui vos trago evangelho. Evangelho é nova, boa notícia. Vos trago boas novas que serão para todo o povo. Na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo Senhor. É o evangelho da graça, da graça. Graça é favor imerecido. É eu ganhar aquilo que eu não mereço. Nós já vimos aqui tantas vezes na escola dominical, vimos aquela figura, não é, da bênção de Isaac sobre os filhos gêmeos, né? Esaú e Jacó. Esaú era o primogênito, a bênção era dele. Mas quem foi abençoado foi Jacó. Por quê? Porque ele vestiu a roupa do seu irmão. Ele colocou pele de animal sacrificado para se passar por seu irmão. Ele agora tinha o cheiro do seu irmão. E seu pai o abençoou com a bênção do seu irmão. Irmãos, a bênção que nós vamos receber é a bênção de Jesus, nosso irmão mais velho. Ele era o unigênito de Deus, depois ele é chamado primogênito de Deus, porque junto com Jesus, nós agora somos seus irmãos e uma grande família. Irmãos de Jesus, de Jesus. Essa familiaridade de irmão, de sentar na mesa, de conversar, de brincar, de alegria, de gozo, irmãos. Não aquela distância, não aquela frieza, mas irmãos. Essa bênção foi conquistada porque nós vestimos a pele de Jesus. E para Jesus nos dar a sua pele, a sua vida, o seu cheiro, a sua roupa, ele entrou numa nova aliança conosco. Quando eu vim entrando aqui, eu vi o pequeno cálice ali, junto ao reto projetor. Esse cálice da ceia é a nova aliança no meu sangue. Foi muito caro, irmãos. Foi muito caro para o Senhor o preço pago para que eu, pela graça, fosse salvo. E Paulo está falando aos Gálatas: vocês querem voltar para trás? Vocês querem voltar numa aliança que não conseguiu tirar o pecado do coração? Que não conseguiu trazer a salvação? Ele diz: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça para outro evangelho. É outro evangelho. Lei, decálogo, sábado, é outro evangelho. Nós vamos ver isso muito claro aqui. Paulo, então, ele começa dizendo, primeiro ele fala, olha, pode ser a pessoa mais, isso a gente sempre tem falado, irmãos, pode ser a pessoa que você mais ama, que você mais admira, mas está falando algo que não convém, que não concorda com a palavra de Deus, aqui diz o quê? Seja anátema, seja rejeitado. Seja rejeitado. Temos visto hoje esse sopro sobre a igreja e a gente fica tão triste de saber que vindo de uma pessoa tão querida, né? Mas seja rejeitado. É o que diz a palavra aqui. Verso 8, Paulo diz, mas ainda que nós mesmos, Paulo diz, olha, eu vim caminhando aqui com vocês na graça, na graça, na graça. Se algum dia
eu mudar esse evangelho, me rejeitem. Paulo está falando isso. Mas ainda que nós mesmos, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos anuncie outro evangelho, seja rejeitado. Ele estava caminhando na graça, ele disse, se eu mudar da graça, quiser voltar para a lei, vocês podem me rejeitar, porque o evangelho é esse que eu recebi do Senhor. É a nova aliança, uma nova aliança no meu sangue, E ele diz, a partir do versículo 10, Paulo começa a pegar a vida dele, e Paulo vai mostrar a experiência dele. Lá na carta aos Filipenses que nós estudamos, Paulo fala, sede meus imitadores. Por 2 vezes ele diz, olha, sede meus imitadores. Então ele está falando da vida dele. Olha, minha vida é transparente. E eu quero mostrar para vocês a minha vida, Paulo está dizendo. Então ele começa a falar como foi que ele conheceu Jesus. Não foi através de seguir a lei, porque Paulo ele seguia fielmente a lei, e aquilo não levou a nada, no aspecto de salvação. O que levou Paulo a ser salvo foi uma revelação pessoal, um encontro pessoal com o Senhor Jesus. Então ele começa dizendo, olha, versículo 10, porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Onde foi que a igreja nasceu, hein, irmãos? Onde que a igreja nasceu? Que dia foi que a igreja nasceu? No livro de Atos, foi no dia... Fala alto. No dia de Pentecostes. Naquele dia o bebê nasceu, o bebê chorou, e o mundo todo ficou sabendo, nasceu. Mas nós sabemos que o bebê não nasce no dia que ele nasceu, ele foi concebido. Jesus estava concebendo, antes da fundação do mundo, ele já nos amava. Aquele dia já estava preparado. Quando o Senhor foi ali para o Calvário, quando Jesus passa por todo aquele ministério dele, o Getsêmani, a prisão, a morte na cruz, quando o seu lado é perfurado, nós voltamos lá na história do Gênesis, porque Paulo fala também, não é, que Jesus é o segundo Adão. O primeiro Adão foi feito semelhança de Deus, mas ele perdeu a imagem de Deus. Jesus agora é o segundo Adão, segundo representante da humanidade, e nós estamos em Jesus. O Senhor olha para nós e vê Jesus. Nós trazemos o cheiro, a vida, a pele de Jesus em nós. Assim como nós estávamos em Adão, para a morte, para o pecado. Adão pecou, a morte veio sobre todos e todos morreram. Agora nós estamos em Jesus, para a vida. O Senhor olha para Jesus, olha para nós, nos vê em Jesus. Nós estamos em Jesus. Assim como o primeiro Adão ganhou a sua esposa aqui do seu lado. Deus fez Adão dormir, abriu o seu lado, tirou uma costela de Adão. Ou seja, Deus fez uma cirurgia. Hoje a cirurgia não é assim? Faz dormir, anestesia, não é? Abre, tira. Só que Deus pegou aquela costela de Adão e a transformou em uma mulher, Eva. Era a esposa de Adão, tirada do seu lado. Sabe? Essa história não é uma simples história, não é algo assim bonito, mas tem um significado profundo. Nós, a esposa do Senhor, a noiva de Cristo, fomos tirados do lado de Jesus. O seu peito foi aberto, seu coração foi perfurado por aquela lança daquele soldado que foi testificar da morte do Senhor. E diz a palavra que do seu peito jorrou, daquela ferida jorrou sangue e água. Sangue e água. E é pelo sangue de Jesus que os nossos pecados são cobertos. E é pela água da palavra, pelo conhecimento do Senhor que nós somos limpos e regenerados e transformados e crescemos de glória em glória. A água também é um símbolo do Espírito Santo. É o Espírito Santo que agiu na nossa vida para nos dar salvação,
Que salvação! O Espírito Santo tinha de ter algo. E é o sangue. Sangue e água. Do lado de Jesus surge a igreja. 50 dias depois, no dia de Pentecostes, 50 dias após a Páscoa, os discípulos estavam reunidos em Jerusalém e o Espírito Santo veio sobre eles. Apareceram línguas como que de fogo sobre as suas cabeças e eles começaram a falar uma nova linguagem. Uma nova linguagem. Naquele momento, naquele barulho, anunciando a todas, ali em Jerusalém estavam reunidas pelo menos 14 línguas diferentes. 14 povos diferentes estavam ali para adorar naquela festa das primícias, na festa de Pentecostes. E ali eles ouviram a notícia: nasceu a igreja. Todos os ouviam falar das grandezas de Deus, glorificando a Deus. E essa é a finalidade da igreja, das nossas vidas, é glorificar a Deus. E nós vemos, irmãos, que tudo que for colocado entre nós e o Senhor atrapalha. Não glorifica o Senhor. Quando Moisés teve o seu encontro com Deus, ele não conhecia. E ele veio andando e que coisa maravilhosa! Eu quero ver o que é isso. Porque a sarça queimava, o fogo ardia, mas a sarça continuava verde, bonita, brilhante, não se consumia, não virava carvão. Que coisa tremenda, é algo diferente. E Moisés vem andando na direção do Senhor e ele escuta: Moisés, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Nada entre nós e o nosso Deus. Aquela terra onde o Senhor estava se manifestando, estava cheia da glória do Senhor. E Moisés deveria ser cheio dessa glória do Senhor. Nada entre nós e o Senhor. Nada nosso, nenhuma glória para nós, mas a glória sendo do Senhor. A obra de Jesus é suficiente. O Senhor havia dito, olha lá no Velho Testamento, em Êxodo, em Levítico, em Deuteronômio, o Senhor repete, ele diz: olha, quando levantares um altar ao Senhor teu Deus, não plantareis árvores ao seu redor. Que mandamento para nós assim estranho. O que tem? O que tem plantar árvores ao redor do altar? É porque as árvores iriam cobrir o altar, iriam tapar o altar. O caminho para o altar deveria ser livre e visto por todos. Nada para atrapalhar, nada para tirar a visão da glória do altar, do sacrifício sobre o altar. Quando nós colocamos qualquer coisa entre nós e a cruz, nós tiramos a glória da cruz. Nós tiramos a visão da cruz. Quando eu tenho de fazer isso e isso, já deixa de ser graça. Já tira a beleza da obra do Senhor. Não plantareis árvores ao redor do altar. O altar teria de ser visto. Tudo o que estava acontecendo no altar, a nossa glória é Jesus. Jesus é a nossa glória. Jesus é que é a estrela. O que nós fizermos, ele diz, na sua palavra, ele diz: olha, vocês têm de dizer o seguinte: nós fizemos só o que devíamos fazer, somos servos inúteis. Inúteis, não é assim que diz a palavra? Paulo, então, ele diz: olha, eu não procuro popularidade. Por que ele disse isso? Por que Paulo diz aqui: eu não estou procurando o favor dos homens, mas de Deus? É porque nós dissemos que a igreja nasceu em Jerusalém, no dia de Pentecostes. E os primeiros crentes eram judeus, todos judeus. Judeus dentro do judaísmo, todos eram judeus. E quando o judeu se converte, ele continua judeu. Porque o judaísmo, Israel, nós temos todo um simbolismo espiritual nessa história. Mas ela não deixa de ser a história de uma nação.
É a história de uma nação. Há 2 descendências, irmãos, em Abraão. Nós não podemos esquecer disso. O Senhor falou assim: Abraão, Gênesis capítulo 12. Ele disse: olha, eu te abençoarei e em ti serão benditas todas as nações da terra. O tempo vai passando, Deus muda o nome de Abraão. E um dia Abraão diz: o Senhor me fala, já estou velho, minha esposa. E Deus manda que Abraão pegue animais e os parta. E Abraão aguarda Deus falar e Deus fala. E Deus diz: Abraão, olha para o céu e conta as estrelas, se você puder. Assim vai ser a tua descendência. Olha para a areia da praia e conta os grãos, se você puder. Assim vai ser a tua descendência. Deus deu a Abraão 2 descendências. Uma terrena, sangue, judeu, judaísmo, é areia do mar. Outra, celestial, as estrelas do céu. Conta. São incontáveis, são numerosas, são tremendas, uma promessa fiel e digna do Senhor. Mas são 2 descendências. A aliança de Deus com Israel, ela continua. Deus tem uma história ainda que não terminou com Israel. Mas Deus abriu uma história conosco, que é celestial. É celestial. Para nós, Israel, o judaísmo, traz um simbolismo espiritual. Nós vimos isso no domingo passado, que todas as coisas que foram escritas são tipos, são figuras, são sombra daquilo que haveria de ser revelado em Cristo. Mas Deus ainda está tratando com Israel. Israel, o judaísmo, é nação. É nação. Nós somos descendência de Abraão pela fé. Nós somos filhos de Abraão, filhos da fé. Nós somos as estrelas dos céus. O Senhor disse que aqueles que conduzirem muitos à justiça serão como as estrelas no firmamento, brilharão sempre e eternamente. O escritor de Hebreus, no capítulo 12, ele diz: nós temos a cercar-nos tão grande nuvem de testemunhas. Essa nuvem, eu imagino essa nuvem, sabe, irmãos, como essas nebulosas, essas galáxias que nos telescópios gigantescos, que o homem começa a contemplar o céu, ele vê uma nuvem, nebulosas de estrelas. Nós temos nuvem de estrelas, descendentes de Abraão, filhos pela fé, filhos no Senhor Jesus. A graça. Na época que Paulo escreveu essa carta, seria muito mais fácil continuar judeu, continuar guardando o sábado, continuar não comendo isso, não come, não possa, não prove, seguindo festas, etc. Seria muito mais fácil, era popular. E Paulo diz: olha, eu não estou procurando popularidade. Eu não quero continuar bem. E agora Paulo vai falar algo que aconteceu entre ele e o apóstolo Pedro. Vamos ler o capítulo 2 de Gálatas? Porque a coisa mais importante, irmãos, é a gente estar dentro da palavra, conhecendo a palavra. Capítulo 2 da carta de Paulo aos Gálatas. Vamos ler. Paulo então está contando a história dele. No capítulo 1 ele falou que teve uma revelação, encontrou Jesus. No versículo 12, né, ele diz, Gálatas 1:12, ele diz: porque eu não recebi nem o aprendi de homem algum, mas foi mediante a revelação de Jesus. Jesus apareceu para Paulo e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo não foi, sabe como foi o discipulado de Saulo? Aos pés de Jesus. Ele já conhecia a lei, ele já conhecia o Velho Testamento, ele era fariseu. Ele foi para a faculdade aprender com Gamaliel, ele era profundo conhecedor da palavra, mas ele aprendeu de Jesus. E aqui diz, no versículo 18, depois de 3 anos de convertido, é que ele foi a Jerusalém. Ele estava em Damasco quando se converteu. Só depois de 3 anos de convertido, alguém aqui já tem 3 anos de convertido, está nessa fase. Depois de 3 anos é que ele foi a Jerusalém, encontrar com os apóstolos. Ele já tinha encontrado com Jesus. Ele já tinha encontrado com Jesus.
E ele já conhecia a palavra. Então ele foi encontrar com os apóstolos. E diz aqui no versículo 18 que ele ficou quantos dias com Pedro? 15 dias, não é o versículo 18? Para avistar-me com Cefas e permaneci com ele 15 dias. Imagina, Pedro e Paulo, 15 dias conversando, andando pelas ruas de Jerusalém, trocando ideias, contando experiências, 15 dias com Cefas. Depois Paulo volta, vamos pegar aqui o capítulo 2 de Gálatas. 14 anos depois. Tem muita gente que ouve o evangelho e já quer sair pregando. Você tem de preparar. Paulo já conhecia a palavra, era fariseu, profundo conhecedor da palavra, recebeu a revelação do Senhor, mas ele levou um período de 14 anos, preparando, conhecendo. 3 anos ele esteve ali aos pés do Senhor Jesus. 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Presta atenção, irmãos, que só a palavra de Deus vai falar ao nosso coração. Subi em obediência a uma revelação e lhe expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Contudo, presta atenção, verso 3, contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Tito era convertido, ele diz, você não vai se tornar judeu. E isso por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos com Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa, Deus não aceita a aparência do homem, esses, digo, que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão, não judaísmo, me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Paulo chamou a atenção do apóstolo Pedro. Por quê? Por causa do retorno ao judaísmo. Com efeito, olha aqui que ele diz que Pedro estava fazendo. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas na presença de todos: se sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabemos, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Depois nós vamos continuar essa leitura. Mas os irmãos estão vendo aqui que esse assunto da volta ao judaísmo, de guardar o sábado, do Velho Testamento, é um assunto antigo na igreja. Lá na época dos apóstolos, entre Paulo, Pedro e os demais apóstolos, já havia esse problema. E o Senhor trouxe a sua palavra esclarecendo: o crente em Jesus, ele é
filho de Deus pela fé. É descendência de Abraão pela fé. O judeu continua judeu, mas o gentio, cristão, ele está debaixo tão somente da graça. Da graça. E mesmo o judeu, quando se converte, ele continua debaixo da graça. Ele continua celebrando a Páscoa como uma festa nacional, mas agora ele comemora a nova aliança, o sangue e o pão, o vinho e o pão, o sangue de Jesus e o seu corpo, a nova aliança. Todos nós estamos agora em Cristo e no Senhor nós somos um. Amém? A palavra de Deus nos diz que o Senhor nos chamou para a liberdade e é para Ele que nós vivemos tão somente. Amém? Gostaria que os irmãos continuassem estudando em casa esta carta e qualquer dúvida vai ser tirada só pela palavra de Deus. Nós vamos agora ter o nosso momento de oração, nós vamos nos ajoelhar agora e vamos orar ao Senhor. Todos nós agora vamos nos prostrar diante do Senhor e dizer: Senhor, obrigado, porque em Cristo Jesus e pela fé, Tu nos fazes como as estrelas no firmamento. Pai, eu quero brilhar. Eu quero que a Tua luz brilhe em mim e através de mim enquanto eu viver. Eu quero brilhar sempre e eternamente na Tua luz, com a Tua luz, para a Tua glória, na Tua glória. Quero que brilhe no meu rosto a Tua luz e a Tua paz inunde o meu coração. Eu quero caminhar, Senhor, em sabedoria, de conformidade com a Tua palavra. Irmão, não deixe de orar agora. Esse é um momento muito especial na vida da igreja, na sua vida. O Senhor está aqui. Talvez você tenha o seu coração cheio para derramar diante dEle, em intercessão, pela sua família, pela igreja, por sua vida. Derrame perante o Senhor. Fale com Ele agora. Não fique olhando, deixando esse tempo passar, mas fale com o Senhor. Fale com o Senhor. Oh, Pai, vai derramando da Tua graça, do Teu Espírito e da Tua unção. Fortalece, unge os Teus filhos com toda a Tua bênção. Aleluia. Pai, nós louvamos o Teu nome, nós Te bendizemos nesta manhã, com todo o nosso coração. Nós nos alegramos em Ti, porque Tu és o nosso Deus, a nossa rocha, a nossa força, Tu és a nossa salvação. Tu nos vestes, Senhor, com alegres cantos de livramento, Tu nos abençoas com o Teu favor. E nesta manhã, Senhor, nós queremos contemplar no Calvário a graça do Senhor Jesus. Queremos contemplar a Tua bondade, a Tua misericórdia, estendendo a Tua mão sobre nós e para nós, para nos abençoar, nos fortalecer, nos fundamentar em Cristo Jesus. Pai, que nada possa nos tirar do Evangelho da Tua palavra. Que nada possa tirar os nossos olhos da cruz de Cristo, que nada possa nos tirar do caminho que o Senhor preparou, que é um caminho perfeito, um caminho aplanado, um caminho santo, e que nós possamos ver na Tua palavra a manifestação, a revelação da Tua glória, do Teu favor, da Tua vontade para a Tua igreja. Pai, nestes dias que antecedem a Tua volta, que nós estejamos firmes na Tua palavra, lavados, limpos, Senhor, que nesta manhã Tu venhas nesta hora aspergir o Teu sangue sobre os Teus filhos, sobre o nosso coração. Lava, Senhor, purifica de todo pecado, limpa, Senhor, de tudo aquilo que não é Teu, santifica-nos nesta hora com a aspersão do sangue de Jesus, e venha aspergir sobre o sangue, Senhor, o óleo da unção, a unção do Teu Espírito Santo, aquele óleo perfumado, Senhor, que unge, que faz com que caminhemos sem atrito,
sem conflito, mas que caminhemos, Senhor, em amor, em sabedoria, em bondade uns com os outros, dando nossa vida uns pelos outros, amando-nos e servindo ao Senhor com alegria. Oh Pai, que Tu venhas trazer ao nosso coração, trazer aos nossos olhos a visão da Tua glória, possamos nunca tirar os nossos olhos da cruz, do Calvário, mas também da glorificação do Senhor, que estás assentado à direita do Pai. Senhor, nós louvamos o Teu nome, Te bendizemos pelo Teu Espírito Santo, Espírito que é santo, porque a Tua palavra não traz confusão, mas o Senhor é perfeito em todos os seus caminhos. Fala, Senhor, continue falando ao nosso coração e que a Tua palavra seja viva, seja clara para nós e que o nosso coração exulte e se alegre diante do Senhor em todos os nossos dias. Enche o nosso coração e transborda-nos nesta manhã do Teu Espírito, do Teu favor, da Tua luz, da Tua glória. Agrade-se o Senhor do erguer de nossas mãos e dos nossos lábios saia um louvor, Senhor, que agrade, que alegre o Teu coração. Recebe a nossa gratidão nesta manhã, recebe o nosso louvor. Unge-nos, ó Deus, e continue falando ao nosso coração. Ministramos sobre o púlpito, sobre o Teu servo, a unção do Teu Espírito Santo nesta manhã, neste dia, não só aqui em Lagoinha, não só neste momento, mas em todo o mundo. Quem se levanta com a Tua palavra para pregar, seja ungido pelo Teu Espírito, tenha os lábios queimados pela brasa do altar e seja uma bênção em Tuas mãos. Faz de nós canais limpos para transmitir a Tua vontade àqueles que nos cercam. Recebe o nosso louvor e a nossa adoração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.